Queridos e amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Amados, abramos as nossas Bíblias em Romanos capítulo 6. Nós vamos dar continuidade na exposição desta carta que temos feito. Romanos capítulo de número 6. Nós leremos versos 1 a 14, e será essa a porção que, pela graça do Senhor, contando com a graça do Senhor, nós iremos expor nessa noite. Romanos 6, versos 1 a 14. Romanos 6, versos 1 a 14. Eu peço que todos acompanhem com atenção, com devoção, com dedicação, pois esta é a palavra do nosso Deus. Assim está escrito. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua porque somos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, mais uma vez, nós nos colocamos diante da Tua santa presença e clamamos graça para este momento da pregação da Tua palavra. Ó Senhor, nós somos carentes da Tua graça. É bom, ó Deus, estar aqui no culto, é bom estar eh, congregando com os irmãos, mas, ó Deus, nada do que fazemos, ó Deus, será agradável ao Senhor se não for por meio de Jesus Cristo, inclusive este momento da pregação. Nada será agradável ao Senhor daquilo que é externo, se não for acompanhado, ó Deus, de um coração que quer chamar a atenção do Senhor, que está preocupado em agradar ao Senhor e viver em santidade, em novidade de vida. Por isso clamamos ao Senhor graça, tem misericórdia de nós
e que nossos olhos possam, ó Deus, contemplar o poder que flui dessas palavras que acabamos de ler. A realidade dessas verdades, aquilo que é fato na vida daqueles que são teus, ó Deus. E aqueles, ó Deus, que estão aqui, que porventura não te conheçam, não façam parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor então abra os seus olhos, os chamem, ó Deus, e que eles possam enxergar a suficiência de sua vida em Cristo Jesus, a a santidade, o sentido da vida em Cristo Jesus, a uma vida de fato feliz, uma vida de fato santa e pura, possível em Cristo Jesus. Nós assim oramos, ó Deus, não em nosso nome, porque tu não nos ouvirás se orarmos em nossos nomes. Oramos no nome, no mérito, pelas obras do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Em nome dele que oramos. Amém. Certa vez, quando eu, eh, depois de expor um dos sermões em Romanos, se não me falha a memória, Romanos 4 ou 5 ou 3, enfim, um irmão, perguntando a ele que como foi a experiência para ele de ouvir o sermão, ele disse que faltou mais falar contra o pecado, faltou mais, entre outras palavras, bater, né. E alguns irmãos que dizem assim: "Eu gosto de sermão que a gente apanha". E, é bem verdade, irmãos, que isso faz parte do evangelho, mas nós temos visto que o objetivo desta carta de Paulo aos Romanos é exaltar e apresentar o evangelho da graça de Deus, como ele, operando pela graça do Senhor na vida de pecadores perdidos, depravados, sejam os moralistas que vivem certinho, sejam aqueles que vivem vidas terríveis, enfim, não importa, são todos pecadores, a Bíblia, Romanos já diz isso, todos pecaram. E então Deus age na vida chamando essas pessoas para viverem para Ele, apesar de elas de fato serem depravadas, apesar de elas não merecerem, apesar de elas não poderem fazer nada que possa atrair a graça de Deus, atrair o olhar de Deus. Pelo contrário, quanto mais tentam e tentam, mais ainda suscitam a ira e despertam a ira de Deus. Porém, apesar de tudo isso, Deus vai ao alcance do pecador e o chama graciosamente. Aquele que era inimigo é atraído para perto. Um coração transformado. E então, até então, nós temos pregado acerca desta bondade de Deus, desta graça de Deus. Mas, irmãos, se existe um momento, então, na carta de Paulo aos Romanos, que nós somos chamados à obediência, somos confrontados com nossos pecados, eis então esse momento. Nós continuaremos sim a falar da graça do Senhor, nós continuaremos sim a falar da misericórdia de Deus na vida do crente, mas daqui em diante, a carta passa a nos mostrar que essa graça ela não é licenciosidade. Ela não deve ser tomada como licenciosidade na vida do crente, muito pelo contrário. Essa graça, ela deve inclusive levar, uma vez enxergando o que foi alcançado de forma imerecida, ela deve levar então o crente à obediência de coração, para que ele não peque contra Deus. E então, Paulo agora vai nos falar dessa liberdade. Na verdade, ele já nos falou de uma liberdade da ira e da morte no capítulo 5. Agora ele nos fala da liberdade, da verdade que somos livres do pecado,
No capítulo 5 ele nos falou que somos livres da ira e da morte, agora somos livres do pecado, no capítulo 6. No capítulo 7 nós veremos, se Deus permitir, que somos livres da lei, e no capítulo 8 nós veremos que somos livres para a vida no Espírito. Aqui Paulo, então, nessa seção, trata da liberdade que o crente pode usufruir em Cristo Jesus. Muitas pessoas olham para os cristãos como pessoas coitadas, não é verdade? Como pessoas tão pobres, como pessoas tão presas, presas em mandamentos, presas em que tem que fazer isso ou aquilo outro. Mas, meus irmãos, esse texto está nos mostrando a maravilhosa e poderosa liberdade. Só o cristão usufrui de liberdade. E no caso aqui, nesse capítulo 5, no capítulo 6, a liberdade do pecado. Só o crente usufrui da liberdade do pecado. E por isso o tema, o ensino do nosso sermão de hoje é o seguinte: livre do pecado, o crente pode viver para a justiça. Livre do pecado, o crente pode viver para a justiça. Livre do pecado, o crente então pode viver para a justiça. E nós veremos esse sermão em duas partes. Primeira parte, os versos 1 até o verso de número 11, veremos que Deus livrou o crente do pecado. E a segunda parte, dos versos 12 até o verso 14, nós veremos que Deus chama o crente a viver para a justiça. Em primeiro ponto, nós veremos que Deus nos livrou do pecado. Em segundo ponto, nós veremos que Deus nos chama para viver para a justiça. Versos 1 a 11, olhe para a sua Bíblia. Diz o texto: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que seja a graça mais abundante? Mais uma vez, meus irmãos, o apóstolo Paulo se dedica a corrigir uma falsa interpretação das suas palavras. Pela manhã nós falamos na EBD acerca de pessoas que dizem assim: eu só vou usar a Bíblia. Tudo que eu vou falar vai ser a Bíblia. E, inclusive, muito bem falado, o nosso irmão presbítero Tiago nos disse: tenha cuidado com esse discurso. Porque geralmente quem diz assim, quem fala essas coisas, oculta a sua interpretação da Bíblia. Porque se somente falasse a Bíblia, somente citaria versículos bíblicos. Porém, não é assim que nós vemos em muitas ocasiões. A interpretação, a bagagem interpretativa errônea, errada, é trazida por muitos que dizem que só usam a Bíblia. E Paulo, então, sabendo disso, ele está corrigindo uma falsa interpretação. Ele já fez isso no capítulo 3, versos 7 e 8, quando está escrito assim: e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou ainda eu condenado como pecador, e porque não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? E Paulo não dá mais resposta, porque ele já tem respondido, ele somente diz: a condenação desses é justa. Então agora Paulo traz mais uma pergunta, mais uma frase que pode estar na cabeça de pessoas e certamente eram faladas quando Paulo trazia o ensino de que o crente é salvo pela graça de Deus somente, de que o crente é perdoado das suas iniquidades, das suas transgressões, da dívida que ele tem com Deus, tão somente pelo trabalho de outro, não por aquilo que ele fez. A sua dívida, ela é compensada não pelo seu trabalho, mas pelo trabalho de Cristo Jesus. E alguns, ao ouvirem isso, como Paulo mesmo menciona aqui, sobreveio a lei, no capítulo 5, verso 20, sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Alguns, ao ouvirem isso, então quer dizer que quando então abunda o pecado, a graça superabunda?
É essa a sua salvação, Paulo? É esse o seu evangelho? Dizer que quanto mais a pessoa então peca, sendo um pecador que abundou em tantos e diversos em tantos tipos de pecado, por anos de sua vida, ele pecou e pecou contra Deus, porém, apesar disso, superabundou a graça. Então quer dizer que o pecado atrai a graça. Muitos pensam assim, na verdade. Não é exatamente esse o motivo pelo qual muitos rejeitam o evangelho da graça? Não é exatamente esse o motivo pelo qual muitos dizem que a fé reformada é fraca e leva o crente a uma vida de desleixo? Esse é o pensamento antigo, irmãos. Antigo. E Paulo, então, sabendo disso, ele menciona isso: permaneceremos no pecado, já vivemos no pecado, já cometemos os pecados, já contraímos dívidas contra Deus, a graça nos alcançou, agora permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E a resposta ela é clara e contundente: de modo nenhum. A acusação feita ao evangelho da graça, irmãos, é que o evangelho é fácil de ser vivido porque ele é conivente com o pecado, mas isso nunca foi dito nas escrituras, nunca foi dito em canto algum de Romanos. Porém, há daqueles no meio da igreja que ainda não entenderam o evangelho e pensam que entenderam. Todos, especialmente eles, precisam de Romanos 6. Todos nós precisamos desse texto, mas especialmente aqueles que pensam que entenderam o evangelho, mas ainda vemos um quê de desleixo em seus pecados, ou um quê de vida confiando em suas próprias obras, ainda precisam entender. Se o crente então afirma que ele tem a graça de Deus, mas nada mudou em sua vida, o que adianta a graça de Deus? O que adianta ser crente? Por que que então tem que fazer parte da igreja? Por que que tem então que abraçar esse Jesus? Por que que então tem que abraçar a Bíblia? Qual a diferença entre o crente e o mundo? Se aqueles que dizem ser crentes, ao ao passarem pela sua experiência de cristãos, continuam com a mesma vida, de que lhe adianta esse Salvador? Irmãos, nós ouvimos uma afirmação que pode ser perigosa. Ouvimos uma afirmação dizendo o seguinte: nós somos pecadores, todos somos pecadores. Pecamos todos os dias. Somos salvos pela graça, mas todos os dias nós cometemos os mesmos pecados sempre. Mas graças a Deus que a salvação é pela graça. Cuidado com essa afirmação. Cuidado com essa afirmação. Porque sim, nós somos todos pecadores, ao sermos alcançados pelo evangelho, não nos tornamos impecáveis. Isso é fato, isso é verdade. Porém, se o evangelho nos alcança, se com essa afirmação alguém quer dizer que o evangelho nos alcança e nós continuamos com os mesmos pecados todos os dias, o evangelho não nos adianta de nada. De nada. É melhor estar no mundo. É sobre isso que Paulo está dizendo: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante. Como? Veja aqui como o apóstolo Paulo está gritando, pelo menos assim o vejo. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para eles morremos? Como isso é possível? Não faz nenhum sentido. Não faz sentido algum.
Se alguém com essa afirmação dizendo: "Somos pecadores, pecamos todos os dias", quer dizer: "Sempre peco com os mesmos pecados e não muda nada na minha vida, mas a graça de Deus me alcançou e me salvou". Esse é um evangelho barato e é isso que vemos em muitos lugares hoje. É um evangelho barato, é um evangelho, é uma igreja que abraça toda pessoa, todas as pessoas, com qualquer tipo de vida que elas tenham. Elas são irmãos e irmãs, mas as suas vidas são vidas cheias de pecados. Seus casamentos cheios de traições. Pessoas que entram em vergonhas de dívidas, não pagam. São pessoas que têm a boca cheia de palavras torpes, como lemos na liturgia. Isso não muda. É um evangelho barato, mas essa pessoa então ela é crente, ela é irmã, ela é salva. Não, irmãos, isso não existe. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? E Paulo então, faz mais uma pergunta no verso 13, ele diz: "Ó, ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?" Ele faz mais uma pergunta reveladora, que talvez revele algo que está na mente de muitos aqui nessa noite, ou que já esteve nas nossas mentes algum dia. Vocês ignoram, vocês não conhecem, vocês são ignorantes, né? Não ignorante no sentido da brutalidade, de ser uma pessoa bruta, mas ignorante no sentido de ser uma pessoa que não tem o conhecimento. Vocês não conhecem, vocês não entendem que nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Meus irmãos, aqueles crentes em Roma poderiam não entender essa verdade sobre o batismo. Somos chamados continuamente a conhecer o nosso Deus, pois sempre há aquilo que não sabemos. Todos na igreja, todos na igreja, sempre têm a conhecer acerca de Deus. O que será a eternidade? Se não conhecer e prosseguir em conhecê-lo? É isso que diz um texto da Escritura. Sim, nós ignoramos várias verdades da Escritura. Não entendemos várias verdades da Escritura. Mas há verdades e verdades. Mais uma vez, referindo-nos à EBD de hoje de manhã, vimos que há verdades que não são tão claras quanto outras, não são tão evidentes quanto outras. Há verdades que são fundamentais e claras para o indouto, ou seja, para aquela pessoa que não tem muito trato com a leitura. Elas são claras para a fé. E essas não podem ser ignoradas. Se essas essenciais à fé, à salvação são ignoradas, então essa pessoa que assim ignora não conhece o evangelho do Senhor Jesus. Mas outras verdades que não são assim tão claras e que não são essenciais, infelizmente nós muitas vezes ignoramos. E por isso precisamos sempre ser alunos e tutelados pelo Senhor Jesus Cristo, aos pés dele, como Maria, assentado sobre os seus pés, aprendendo sempre e sempre a sua palavra. É por isso então, meus irmãos, que nós precisamos nos instruir acerca da vontade de Deus, inclusive não somente pela leitura contínua. Aprendemos pela manhã, mais uma vez, falando sobre os meios de graça ordinários, no sentido daqueles que devem ser contínuos, e o crente sempre deve estar usando esses meios, buscando esses meios. E a leitura da palavra é um deles. O crente sempre deve estar lendo e conferindo
lendo e relendo a sua Bíblia. É um meio de graça ordinário, mas para entender a Bíblia, nós precisamos também lançar mãos de outros, a quem Deus concedeu graça, mais conhecimento do que nós, para poder então entender a Escritura. Porque nós podemos estar colocando as nossas próprias interpretações, achando que estamos certos, quando estamos distorcendo as Escrituras. É por isso que então nós não precisamos apenas ler as Escrituras, nós precisamos inclusive nos instruir através de livros sãos que nos ensinam acerca de toda a Escritura. Irmãos, estudar a Bíblia não é só coisa para os homens. Estudar a Bíblia é também coisas para as mulheres. Estudar a Bíblia é também coisas para as crianças, para os nossos filhos. E um grande auxílio, meus irmãos, para isso são boas literaturas. E eu lhe pergunto, qual a literatura que você tem lido? Qual o livro que você está adotando para ler? Isso não é algo apenas para o pastor ou para os presbíteros. Isso é algo para todo crente, porque todos nós precisamos aprender a Escritura. O servo do Senhor já disse que o cérebro é como um músculo, se nós não exercitamos ele, ele fica então atrofiado. Se nós conhecemos a Deus pela sua palavra, e é somente por ela, para não ignorar a sua palavra, então nós precisamos estudá-la, para não cair em erros que temos visto hoje no meio da igreja. Como esses aqui, de pessoas que dizem, não, esse é um evangelho muito fácil. Ser salvo pela graça, ser salvo por uma coisa que eu não faço, é um evangelho fácil. Vai relaxar o crente. É porque falta entendimento. E Paulo, então, nos dá a ilustração do batismo para entendermos. Ele ensina aqueles irmãos de Roma. Ele diz no verso número 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Paulo então usa o batismo para ilustrar. O batismo então nas Escrituras, meus irmãos, embora signifiquem mergulhar, como de fato está no original, ele não somente significa isso. E aqui muitos inclusive usam, esse texto dizendo, nós somos batizados em Cristo Jesus na sua morte. Então fomos sepultados com ele na sua morte e então ressuscitamos com ele para a vida. E muitos usam esse texto para dizer que então, pronto, olha, o batismo tem que ser por imersão, porque nós então morremos, caímos como mortos, unidos com Cristo na sua morte e ressuscitamos com ele, saindo da água, Ressuscitamos com ele em vida. Meus irmãos, não é nada disso que o texto está nos dizendo. Os exemplos usados, inclusive, para dizer que o batismo ele tem que ser por imersão, são esses mesmos exemplos que não nos ajudam a entender que o batismo foi por imersão. O texto, por exemplo, de Atos 8, 26, abra sua Bíblia lá. Atos capítulo 8, verso 26. Diz assim, Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Quem conhece um pouco de geografia sabe que essa é uma faixa de deserto, inclusive ali o deserto chamado deserto de Gaza. E diz o texto então, este se acha deserto. Ele se levantou e foi.
Então, para onde Filipe vai? Para um lugar deserto. Versos 38 e 39 dizem, ainda de Atos 8. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Acontece, meus irmãos, que nós, quando lemos esse texto, numa época em que a grande maioria das igrejas batizam por imersão, infelizmente tomamos essas lentes e olhamos para o texto e dizendo: ah, então eles desceram a água, olha, eles mergulharam. E veja, o verso 39 ainda diz: eles saíram da água, então eles saíram. E nós colocamos sobre o texto aquilo que o texto não está dizendo. Porque eles estão no local deserto. Irmãos, no deserto não há água para mergulhar. Não comumente. Não tem como. Um pouco de informação da geografia daquele lugar nos ajuda nisso. Não foi batismo por imersão. Você pode ler em casa depois Atos 2:41, quando depois da pregação de Pedro, 3.000 pessoas chegam para ele e alguns dizem assim: que faremos, que faremos, irmãos? E ele diz: cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados. E diz o texto que os 3.000 foram batizados. Irmãos, como 3.000 pessoas foram batizadas por imersão? Isso é impraticável. Então, voltando para o texto de Romanos, o que Paulo está nos dizendo não é essa ilustração que muitos falam, dizendo que o batismo por imersão simboliza a nossa morte com Cristo e ressurreição com Ele. Não. Não significa, é claro, que é pecado batizar por imersão, ok? Inclusive nós, na Igreja Presbiteriana, não fazemos caso com irmãos que vêm de outras igrejas e são batizados por imersão. Nós sabemos de igrejas que batizam mais uma vez, porque não foi por imersão, mas nós não fazemos isso. Porque o que Jesus nos ensinou é que tem que ser água, tem que ser por um ministro, e tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então batizar por imersão não é o pecado. O pecado é usar o texto para dizer aquilo que ele nunca diz. Esse é o pecado. E então vemos que, na verdade, irmãos, o que Paulo está nos mostrando é que há uma ilustração no batismo. A ilustração no batismo. Ela é figurada. Nós vemos isso em alguns textos. Abra sua Bíblia em Marcos 10, por exemplo. Marcos capítulo 10, versos 38 e 39. Marcos 10, 38 e 39. Marcos 10, 38 e 39 diz: mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Veja, a ilustração, Jesus está falando da sua morte aqui. Ele receberia um batismo terrível de morte. E aqueles queriam segui-lo e não estavam entendendo muito bem aquilo que implicava, aquilo que eles estavam pedindo. E Jesus então reconhece que de fato eles serão batizados com esse batismo, porque sim, eles irão morrer com Cristo. Ou melhor, já morreram com Cristo e ressuscitaram com Ele. Por isso ele então reconhece e diz: vocês vão beber o cálice, vocês receberão o batismo com que eu sou batizado. Então, o batismo ele é figurado. Salmo 69, 1 e 2 também você pode ler em casa, traz essa mesma verdade. O batismo ele figura a morte do crente com Cristo e a ressurreição do crente com Cristo. Portanto, meus irmãos, há um valor no batismo. Ele não é meramente figurativo.
embora ele figure. Abramos as nossas Bíblias ainda em Atos 2. Veja como há um valor, de fato, uma bênção empenhada no batismo. Atos 2, verso 38. É o texto que já citei. Eu gosto muito da forma com que Pedro responde a esses homens. Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nos nossos dias, talvez nós gastássemos muito tempo explicando que não é que o batismo você vai ser salvo, você vai ser regenerado, o batismo ele é um símbolo e tal. Veja, Pedro não está preocupado com isso. É claro que no ato do batismo não acontece a regeneração. Talvez alguém seja regenerado ao ser batizado, mas o fato não é esse. Não é isso que Pedro está trazendo. Mas por que então ele afirma dessa forma: "E recebereis o dom do Espírito Santo", como se, porque eu estou sendo batizado, eu vou receber o Espírito Santo? Irmãos, há um valor muito profundo, há uma bênção que Deus oculta, ele separa para aqueles que são batizados. O efeito da vida cristã, da sua santificação e comunhão com Deus mais pura e próxima, ele é potencializado quando eu me entrego em fé a Deus pelo batismo. É disso que Pedro está dizendo, está falando. Então, veja que isso tem de fato muito poder e significado, porque é o batismo que Paulo está usando aqui para falar da nova vida que o crente usufrui em Cristo. E Paulo afirma que isso é tão profundo que ele diz no verso 4: como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que ele está dizendo é que o mesmo poder que operou no Senhor Jesus Cristo para ressuscitá-lo, o mesmo poder, pela glória do Pai, opera na vida de um pecador quando ele nasce de novo. Veja, olhe para o texto, verso 4. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. É o poder da regeneração. E nós olhamos para Ezequiel 37 e vemos isso acontecendo quando Ezequiel olha para o vale dos ossos secos. E Deus pergunta para ele: Ezequiel, podem esses ossos secos viverem? E ele diz: Senhor, tu sabes. Ele não diz não, porque ele sabe que Deus é todo poderoso. Mas ele também olha o contexto, a situação daqueles ossos de anos já ali, sequíssimos, diz o texto. Então ele responde: Senhor, tu sabes, tu sabes. E então, o que diz o Senhor a Ezequiel? Profetiza. Diz a palavra: assim diz o Senhor, ossos secos, vivei. E então, diz o texto que se ouve um barulho de ossos se batendo, depois ligamentos entre esses ossos, carne. E depois ali estão eles, os corpos formados. E então ele ainda sopra depois o Espírito. E eles são feitos almas viventes. Esse é o poder de Deus para regenerar aquele que está morto em seus pecados. Mas ele de fato agora vive em novidade de vida. É o mesmo poder que operou em Jesus Cristo, fazendo alguém que está morto e afundado em seus pecados, entregue a uma vida de pecado, de pensamentos antibíblicos. Agora vive. Vive para Deus.
é uma vida nunca vivida. É uma vida nunca vivida. É por isso, irmãos, que alguém que foi alcançado pelo evangelho da graça não pode, não continua a viver da mesma forma. Porque seria dizer que o poder que ressuscitou a Cristo é fraco, é impotente. Não tem como. Como diz o verso 4 no final, assim também andemos nós em novidade de vida. Mesmo aqueles que são criados na igreja, eles vivem uma vida de imitar os crentes. É claro, eles andam no meio deles, eles vivem numa casa de crentes. Mas chega um momento então que Deus opera em seus corações e eles então nascem de novo, eles entram em novidade de vida e eles passam a viver uma vida nunca vivida. Sim, mesmo que eles sempre tenham vindo ao culto, mesmo que eles sempre tenham lido a palavra, mas as suas vidas, as suas obras, são obras mortas. Até que então Deus os faz viver em novidade de vida. E para justificar então, meus irmãos, o que Paulo está dizendo, ele usa duas formas diferentes para falar e que se complementam aqui. Ele mostra que nós somos unidos a Cristo na sua morte. Ele mostra o efeito disso, nós morremos com Cristo. A doutrina da união com Cristo, ela está fundamentando tudo isso que está sendo falado aqui. Nós, o crente, aquele que confia na obra, no trabalho de Cristo, essa confiança é tal que une a pessoa que crê ao Senhor Jesus Cristo, mesmo que ela nunca tenha visto o rosto de Jesus, mesmo que ela nunca tenha visto o tamanho do cabelo dele, a cor dos seus cabelos, a cor dos seus olhos. Essa fé une essa pessoa a Jesus Cristo. Ele diz no verso 5: se formos unidos com ele na semelhança da sua morte. E ele diz aqui então, no verso número 6, sabendo isso que foi crucificado com ele o nosso velho homem, porque nós fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. O nosso velho homem foi crucificado. E Paulo está estendendo aqui aquilo que ele já falou no capítulo 5, acerca da representatividade de Cristo. Ele é o segundo Adão, que fez o que o primeiro não conseguiu fazer. Se o primeiro nos representava, quebrou a lei de Deus, e por isso nós herdamos a culpa e o seu pecado. E todo aquele que nasce já herda o pecado original, a culpa do pecado de Adão. Porque estávamos representados em Adão. Acerca de Cristo também é a mesma coisa. Porque estamos representados em Cristo. Irmãos, essa representação ela não é meramente formal. Ela une a alma do crente a Cristo. É isso que está sendo dito. Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, e no verso 5 e 6 ele diz, o nosso velho homem foi crucificado com ele. Ou seja, era Cristo que estava fisicamente morrendo ali, sim. Mas éramos nós representados de tal forma que os nossos pecados estavam ali. Todos os meus pensamentos terríveis, que nós não temos nem coragem de dizer às pessoas. As nossas afeições terríveis, as nossas obras de pecado terríveis, elas estavam ali em Cristo. Nós somos unidos a Ele, então quando Ele morreu, nós morremos.
Quando o cálice da ira de Deus foi tomado, fomos nós que tomamos. Quando a ira, as setas de Deus foram lançadas sobre ele, foi sobre nós que foram lançadas. Quando ele experimentou o inferno na cruz, nós experimentamos o inferno. Deus puniu os nossos pecados nele. Estavam todos ali. E se faltar algum, nós não podemos ser salvos. Se fomos unidos a Cristo em sua morte, nós morremos. Se fomos unidos a Cristo na sua ressurreição, ele diz, no verso 5, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ele diz no verso 9, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Por conta de ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se ele ressuscitou, nós vencemos a morte com ele. Os nossos pecados foram punidos e não tem mais dívida. Nós sentimos a punição e a morte em Cristo. Então, saímos da cova com ele, quando ele ressuscitou naquele dia. E quando as mulheres foram ao sepulcro procurá-lo, e ele não estava mais. Irmãos, que verdade maravilhosa. Que verdade que muda a vida de uma pessoa de fato. Talvez você olhe para o texto e diga assim, mas no verso 8, ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. Talvez você pergunte, mas por que está no futuro? Por que diz com ele viveremos? Nós já não vivemos com ele? Mas está no futuro não porque nós já não desfrutamos da vida nele. Porque no verso 11 diz assim, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mas é porque, meus irmãos, nós ainda experimentaremos uma vida que nós não temos hoje. Ele vive em corpo e alma, vencedor do pecado. As nossas almas já vivem nele, mas os nossos corpos ainda são corpos de pecado. Nós ainda adoecemos por causa do pecado. Nós ainda temos tantos e tantos efeitos e consequências do pecado em nossas vidas. O pecado ainda é uma realidade em nós. Mas diz o texto que quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Não é essa a nossa realidade ainda em Cristo Jesus. E é por isso que então Paulo diz no verso 8 que viveremos com ele. E ele anuncia que chegará então o momento que o crente nunca mais saberá o que é o pecado. O crente nunca mais olhará para si e verá que ele está desprezando o seu Deus, o Deus que o salvou. Vai chegar o momento em que o crente nunca mais olhará para si e ele irá se perguntar: o que é que eu estou fazendo? Eu estou negando o meu Deus, eu não estou confiando no meu Deus. Ele é o meu Deus, eu creio, eu confio nele, mas o que eu estou fazendo, esse é um ato de quem não está confiando nele. É o conflito que Paulo ainda irá falar no capítulo número 7. É por isso que diz o texto que ainda viveremos nele, sem pecado, como não é mais, de forma alguma, Cristo já não experimenta mais o efeito do pecado. Quando ele viveu aqui, ele experimentou. Ele não pecou, mas diz o texto que ele se fez pecado por nós. Ele teve várias e várias consequências do pecado em seu próprio corpo, até que chegou até a cruz, por causa do pecado.
Como esse texto, irmãos, de fato mostra a novidade de vida na vida do crente. Nós vemos aqui, finalizando esse primeiro ponto, que Cristo morreu para o pecado de uma vez por todas e agora vive para sempre. E o efeito disso também é que o nosso velho homem foi destruído com Cristo na cruz. E agora nós vivemos para Ele, para Deus. Diz o verso de número 6: sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, essa é uma expressão que mostra o velho homem também, o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aquele que foi alcançado pelo Evangelho da Graça teve o seu velho homem destruído na cruz. Isso reforça ainda mais a pergunta de Paulo quando ele diz: como viveremos no pecado, nós, os que para ele morremos? Se eu digo que sou crente e já passei pela experiência de que o meu corpo do pecado, o meu velho homem foi destruído com Cristo na cruz, como ainda continuarei ainda a viver no pecado? Essa é uma verdade que traz ao crente, inclusive, aquilo que ele é. Porque na nossa lida com o pecado, irmãos, muitas vezes nós nos assentamos e dizemos: eu sou um pecador mesmo. Eu sou terrível mesmo. Eu sou cheio de descontentamentos. O descontentamento para mim é algo que me vence. Eu não consigo lidar com ele. A murmuração para mim é algo que eu não consigo vencê-la. A lascívia para mim é algo que eu não consigo vencê-la. Sou eu mesmo, eu sou um terrível. A avareza, a ira e tantos outros pecados, a tristeza profunda, eu não consigo vencê-la. O texto está nos mostrando quem você é. Se você experimenta, ainda que seja a graça do tamanho de um grão de mostarda, em seu coração, você é alguém cujo pecado foi destruído na cruz com Cristo. Foi morto e sepultado. Essa é a sua identidade. Não deixe que Satanás, o seu pecado ou quem quer que seja, lhe convença do contrário. Essa é a nossa identidade. Isso só é possível, irmãos, porque nós estamos unidos a Cristo. Ou melhor, ou poderia ser traduzido também, quando Paulo diz que fomos unidos a Ele, poderia ser traduzido nascidos com Ele. Nós nascemos com Cristo. Como isso nos uniu a Ele? O conhecimento de que o Filho de Deus encarnou, viveu perfeitamente, cumpriu a lei em meu lugar, experimentou as consequências do meu pecado e foi até a cruz. E na cruz, como sumo sacerdote, ele orou por mim e disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele orou por mim e, como toda oração do filho, o Pai atende. O conhecimento de que Cristo então veio e experimentou todas essas coisas me liberta do pecado. Me liberta do pecado. É por isso que Paulo fala lá em Colossenses 3, eu peço que você abra a sua Bíblia. A carta de Paulo também aos Colossenses é cheia da doutrina da união com Cristo. Veja quantas vezes essas expressões como juntamente, ou com Ele, ou com Cristo, se repetem aqui.
Colossenses 3:1 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Diz no verso 3: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Verso 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. A união com Cristo é uma verdade na vida do crente. E Paulo também já falou dela unindo ela ao batismo no capítulo 2, verso 12, quando ele diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. É por isso que Paulo diz em Gálatas 2:20, irmãos: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, porque o meu velho homem foi destruído na cruz. Porque eu morri naquele dia. Não mais vivo eu. Quando essa experiência de Cristo foi aplicada à minha vida, então eu morri. E agora não mais vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. E como Cristo viverá no pecado? E como Cristo permanecerá no pecado? E como Cristo terá uma vida de pecado? Veja a tamanha blasfêmia que é alguém dizer que foi alcançado pelo Evangelho e continuar na mesma vida de pecado. É blasfemar e dizer que Cristo vive em pecado. Isso não é verdade. Nós vemos aqui, meus irmãos, nosso primeiro ponto, que Deus livrou o crente do pecado, e passamos ao nosso segundo e último ponto, que Deus chama o crente a viver para a justiça, versos 12 e 14, diz o texto: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. A princípio parece que Paulo está dando uma ordem para os crentes, não é verdade? Mas, mais uma vez, o texto original nos ajuda. Ele não está falando a nós, embora isso, claro, envolva as nossas vidas. Mas é o mesmo, uma mesma expressão usada lá em Mateus 6, na oração do Senhor, que ele nos ensina, a oração do Pai Nosso, a oração dominical. Lá em Mateus 6, quando ele diz assim, verso 9. Mateus 6, verso 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, o teu nome seja santificado. No verso 10 diz assim ele: venha o teu reino. Ele está falando com o Pai. Faça-se a tua vontade. Ele está falando com o Pai. E da mesma maneira, Paulo fala aqui: não reine, portanto, o pecado. Não reine. E por que Paulo fala isso, meus irmãos, se dirigindo ao Senhor e não a nós? Porque ele sabe, como um pecador, alcançado pela graça, que só o Senhor, ainda que sejamos novas criaturas, só o Senhor pode nos libertar do pecado que ainda habita em nós. Como ouvimos na liturgia, o Senhor nos alcançou, nós confessamos pecados, mas Ele ainda habita em nós. Ele ainda está presente em nossas vidas. Nós descobrimos a verdade que somos pecadores terríveis, que os nossos pecados afrontam a Deus, são imundos. Deus então nos perdoa, Ele nos perdoa, nos entrega perdão dos pecados. Mas nós seguimos a nossa caminhada cristã e percebemos e descobrimos que o pecado ainda continua em nós. Como nós então nos libertaremos, lidaremos com ele?
Só o Senhor pode nos libertar do pecado que habita em nós, irmãos. Quando nós tentamos nos libertar dos pecados pelas nossas próprias obras, nós só acumulamos culpa e enfraquecemos e cansamos, porque a força de vencer o pecado não está em nós, mas está no Senhor. Como você tem lidado com os pecados que tenazmente lhe assediam? Se por um lado nós dizemos que é mentira essa história de que se o crente foi salvo pela graça, ele vai continuar pecando a sua vida toda. Por outro lado, nós temos que reconhecer o poder do pecado. E nós não podemos com ele pelas nossas próprias obras. Só o Senhor. E por isso, então, os meios de graça, eles são essenciais para nós. Porque nós precisamos continuar conhecendo, continuar dependendo da mesma graça que nos alcançou. Se fomos regenerados pela graça, continuamos andando pela graça. Se fomos perdoados pela graça, continuamos a vencer os pecados pela graça. Não é pela nossa própria força. Então Paulo ora dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. É como se ele orasse aqui. E o corpo mortal é mais uma expressão que nos fala do velho homem, com todos os seus desejos e afeições e pensamentos e ações. É por isso que, de fato, nós lemos em Colossenses, Paulo falando do velho homem. Vocês têm que se despir do velho homem com os seus feitos e se revestir do novo homem com as suas obras. Porque o velho homem em nós, ele é completo. Ele tem pensamentos, ele tem afeições, ele pensa em palavras, ele quer usar os nossos membros e ele faz isso. Os nossos membros, nosso corpo. É um homem de fato. Mas é o velho homem. E diz o texto então, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, aos seus desejos. O pecado, meus irmãos, não se utiliza apenas dos nossos membros físicos. Ele se utiliza inclusive das nossas afeições, dos nossos sentimentos, dos nossos gostos, das nossas preferências. Ele se utiliza da nossa história, daquilo que já vivemos. Ele se utiliza da nossa memória, daquilo que vimos. O pecado é um homem completo. Mas, infelizmente, existe um pensamento no meio da igreja de que o pecado tem como a fonte as coisas físicas. Então isso me faz pecar. Logo, se esse objeto me faz pecar, eu deixarei esse objeto e pronto, eu estou livre do pecado. Como esse pensamento é exatamente o que Satanás quer que nós pensemos. Porque a fonte do pecado não está em objetos. Jesus diz, é de dentro do coração do homem que procede todos os maus desígnios. Não existe nada criado que seja mal em si. Mas nós usamos muitas coisas que Deus fez para o pecado. Essa é uma verdade. Não apenas o nosso corpo físico. Nós olhamos para aqueles que são católicos romanos e vemos que é uma prática católica romana, inclusive, se autoflagelar, punindo o seu corpo por causa dos seus desejos pecaminosos, que por vezes usam sim os membros para comer, para beber, para bater e outras coisas mais. Então, sem entender que é o velho homem com os seus pensamentos e afeições, os católicos romanos, alguns deles, se ferem nos seus corpos, como se a fonte do pecado fosse o corpo físico. Quando isso não é verdade. É um grande engano. Quando Paulo então fala do corpo mortal, irmãos, ele não está falando que o nosso corpo
é mal. Embora nós usemos os nossos corpos, os nossos membros, os nossos olhos, a nossa língua, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pés para o pecado. Os nossos corpos, eles não são maus, eles são criados por Deus. Deus não cria algo pecaminoso. O problema é quando nós damos os nossos membros para o pecado. E nós fazemos isso ainda. E é exatamente por isso que o texto segue dizendo: não ofereçais cada um dos membros, verso 13, do vosso corpo, do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumento, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Como essa ordem, ela é necessária para o crente. Irmãos, nós precisamos nos esforçar e labutar para obedecermos os mandamentos de Deus, sairmos dos nossos comodismos. Se Deus nos alcançou e Ele é Pai bondoso e amoroso e gracioso e compassivo, isso é verdade. Mas está escrito que nós não devemos tentar a Deus. Está escrito que de Deus ninguém zomba. E por muitas vezes nós queremos zombar do Senhor como filhos. Como filhos. Nós queremos viver como filhos da desobediência, como lemos em Colossenses 3. Com aquela primeira lista de pecado, diz que é sobre essas coisas que vem a ira sobre os filhos da desobediência, mas nós não somos filhos da desobediência. Nós somos os filhos da obediência. Mas muitas vezes nós agimos como filhos da desobediência. E é por isso que essa palavra vem para mim e vem para você. Não ofereça nada daquilo que você é, nenhuma, nenhuma porcentagem dos seus pensamentos, nenhum segundos dos seus pensamentos. Não ofereça nenhum pedacinho das suas afeições e sentimentos. Não ofereça nem o dedo mínimo, nenhuma das mãos. Não ofereça nada ao pecado. Ele irá ficar tentando ali. Se você diz não, ele irá continuar. Se você o mortifica, ele irá ressuscitar. Esse velho homem, ele ressuscita. Se você diz não, ele continua. E daqui a pouco nós já estamos oferecendo pensamentos. E depois oferecemos afeições, sentimentos. E depois oferecemos nossas mãos, nossos braços, nossas pernas, nossos pés. A palavra está dizendo a mim e para você, uma vez que você morreu com Cristo, isso é realidade em sua vida. Então não ofereça nada ao pecado, seja radical, no bom sentido da palavra, contra o pecado. E como nós relaxamos, irmãos, muitas vezes, pensamos lá, por entre as membranas dos nossos corações, Deus é bom, Deus é paciente, Deus é misericordioso. Eu tenho feito assim, assim, e Ele tem sido misericordioso comigo. Vai dar certo, mais uma vez. Quantas vezes nós pensamos assim, do nosso Deus? E oferecemos os nossos corpos, os nossos olhos ao pecado. Não ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Pelo contrário, como ressurretos dentre os mortos, oferecei-vos a Deus, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. E aqui Paulo fala de instrumentos, mas poderia também ser traduzido como armas. E seria interessante olhar para isso, para o texto dessa forma. Porque, de fato, esta é a verdadeira luta do bem contra o mal. Não, a luta do bem contra o mal não é o yin e yang. E como isso tem invadido
o Ocidente. Esse pensamento oriental tem cada vez mais invadido o Ocidente. Vemos isso, por exemplo, na medicina, já é algo muito aceito, o yoga. Por detrás, irmãos, há filosofias orientais não bíblicas. Essa ideia de que, né, muitas pessoas têm aquele círculozinho e símbolo do yin yang, uma parte branca com um pontinho preto, uma parte preta com um pontinho branco. A ideia de que não existe ninguém que é tão bom que não tenha um pecadinho. E não existe ninguém que é tão mal que não tenha alguma coisa boa. Isso é perigoso. Porque se somos novo homem, ressurretos em Cristo, somos nascidos em santidade. Todos bons. O problema é o pecado que ainda permanece e temos que mortificá-lo sempre. Se nós olhamos, assumimos o yin yang, então nós dizemos: calma, faz parte da vida ter esse pecado em mim. Calma, eu sou um pecador. É a vida. Mas isso não está aqui escrito. Essa guerra é uma guerra para, de fato, não nos entregarmos à iniquidade e para nos entregarmos à justiça, à retidão. Por isso Paulo fala que devemos oferecer os nossos membros como instrumentos ou como armas da justiça. E como vemos isso inclusive na vida de Paulo, aquele que se entregava para perseguir cristãos, agora é o seu próprio corpo que sofre por causa do evangelho. E é ele que está arrombando as portas do inferno para saquear almas. A sua vida foi transformada, a sua vida é uma guerra. E a vida do crente é uma guerra. Nós veremos isso em Romanos 7. É uma guerra constante. Nós acordamos em guerra e nós dormimos em guerra. E essa guerra só vai acabar quando Cristo voltar ou ele nos tomar para ele. Nós vivemos em guerra, irmãos, e não podemos baixar as guardas contra o nosso pecado. Paulo termina o texto dizendo no verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, sim da graça. Graças a Deus que o pecado não terá domínio sobre nós. Infelizmente, muitas vezes nós nos deixamos ser vencidos por ele. Infelizmente, muitas vezes somos lançados na lona, na luta contra o pecado. E então estamos entregues, pensamentos entregues, pensamentos de descontentamento, pensamentos de pensar o mal do outro. A língua se entrega à maledicência por tempos. E quando vemos, dizemos, nós não conseguimos vencer. Pontualmente, o pecado teve domínio sobre nós. Mas pelo poder de Deus, nós também sabemos, irmãos, pela nossa experiência cristã, que isso não fica assim. Que Deus nos leva à tristeza, que Deus nos leva à transformação, e que nós vamos vencendo como a arca que Noé estava, nós vamos vencendo o dilúvio, a luta contra o pecado, e vamos e continuamos contra o pecado e vencendo pela graça do Senhor. O texto termina dizendo algo que parece ser estranho. Não estamos debaixo da lei, sim da graça. Não há graça na lei? Será se não há graça na lei? Nós olhamos para os 10 mandamentos e nos perguntamos, será se não há graça ali? Sim, há graça ali. Porque ali está representado o caráter de Deus, como não há graça na lei. Mas o que Paulo está dizendo não é isso. O que ele está dizendo é que a lei ressalta os nossos pecados e mostra a nossa condição de condenados. Nós não estamos mais nesse estado. Nós estamos sob a graça, sob o trabalho de outro,
o favor da salvação. É isso que ele está falando. E é por isso então que o pecado não terá domínio sobre nós. Irmãos, com esse texto, ele é tão importante para a minha vida espiritual e para a sua vida espiritual. Nós estamos em guerra. Nós não devemos nos acostumar com o pecado. Nós não devemos ir para a cama e dizer: "Ah, Senhor, perdoa, eu sou um pecador mesmo". Nós, a cada dia, temos que vencer os nossos pecados, temos de escrevê-los, se não no papel, nas nossas mentes, aqueles que têm nos derrotado. E temos que levá-los a Deus em oração, por causa do poder que flui da cruz, e vencê-los. Em Deus, nós podemos. E se você não tem vencido pecados, busque ajuda. Busque ajuda de um irmão experiente, busque ajuda de um presbítero, busque ajuda do pastor, mas não se contente olhando para você e dizendo: "Eu sou um pecador mesmo". Porque isso não deve ser, irmãos, a realidade do crente. Se você está aqui nessa noite e não faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, você sempre será lançado abaixo pelos seus pecados. Você sempre será dominado por ele e nunca conseguirá vencê-los, se você não passar pela experiência da união com Cristo na cruz do Calvário. Deus está te chamando para viver uma vida de liberdade contra os seus pecados e afeições e sentimentos corruptos e pecaminosos. Em Cristo isso é possível. Que Deus então nos abençoe, que Ele nos estimule a uma vida de santidade e ela seja inclusive conjunta, porque devemos nos ajudar uns aos outros e que Ele se agrade de nós. E cada vez mais, irmãos, as nossas vidas sejam purificadas conforme Jesus merece que seja. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós pela tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Como temos pecado contra ti, como temos desonrado o teu nome, como temos negado a experiência da morte com Cristo e ressurreição com Cristo, muitas vezes. Nos preocupado com tantas coisas, ó Deus, quando essa é a mais importante. Perdoa o teu povo, Pai, dos mais velhos até aqueles que são mais novos, e que não vivamos uma vida acomodada no pecado, porque isso certamente suscita a disciplina do Senhor. Se somos filhos, tu irás nos disciplinar. Que o Senhor assim, ó Deus, santifique o teu povo, para que vejamos o quanto vale a pena viver em santidade e o quanto cada vez mais o Senhor irá nos libertando de pecados que tenazmente nos assediam, porque já somos livres deles na cruz do Calvário. Em nome dele nós oramos, o Senhor Jesus Cristo, em nome dele. Amém.